Deus, quando alguém está falando que o carro está chegando, que o namorado está vindo, que a porta do emprego vai ser aberta, que Deus vai te dar vitória, que demônios vão cair do seu lado, por gentileza, este culto não é para você. Este culto é só para aqueles que querem recomeçar, servir a Deus a partir da cruz do Calvário. Eu estou aqui por causa daquela noite. E eu vou te dar algumas revelações agora. E por favor, aperte o cinto, porque nós vamos decolar. Porque naquela noite, após passar por toda a agonia, ele é preso. Depois de ser traído, ele é arrancado do seu lugar e é levado diante de Herodes, que manda levá-lo até os homens que estão na frente do judaísmo, Anás e Caifás, que fazem ele chegar até Pilatos. E ao chegar na presença de Pilatos, ele cai em um silêncio profundo. Eu vou repetir. Ele cai em um silêncio profundo. Podendo discutir, podendo dissertar, podendo argumentar, podendo ser livre naquela noite, ele cai em um silêncio profundo. E eu perguntei a ele: por que tu ficaste em silêncio naquela noite? Ele me disse: é para que 2000 anos depois vocês pudessem gritar bastante e glorificar o meu nome. Nem Herodes, nem Anás, nem Caifás, nem Pilatos encontram algo para julgá-lo, para condená-lo. Pilatos está pronto para mandá-lo embora, mas ele tem medo dos judeus fazerem uma revolta e a notícia chegar até o César e ele ser arrancado da província de Jerusalém. Pilatos, num ato covarde, manda prendê-lo. Agora uma prisão diferente, manda amarrá-lo em uma estaca posta no palácio, no seu jardim. As mãos deles são amarradas lá em cima de sua cabeça. Eles retiram a sua roupa e ele fica apenas com algo parecendo um fraldão sobre as suas partes íntimas. Para o judeu isso já era morte, ser exposto numa nudez publicamente. Mataram ele moralmente quando amarraram ele daquele jeito. Botaram ele em pé. E ao invés de pegarem um chicote comum, um chicote que eles usavam em todos os homens da Ásia, um chicote que os romanos usavam sobre as pessoas de Tessalônica, um chicote que eles usavam sobre o povo que ficava em Corinto, que usavam na Grécia e faziam coisas ruins na província deles, eles usavam um chicote normal. Mas pegaram Jesus e viram na ficha dele que ele era um judeu. E os judeus tinham um problema com os romanos na área da tortura. Pense num osso duro de roer. São os judeus. Eles apanham Alexandre e não esmorecem. Aguentam de pé qualquer pancada. Porque desde que Deus os curou da idolatria, do cativeiro babilônico, eles não se curvam diante de mais ninguém. E como Roma desferia 40 chicotadas nas costas dos presos, batia em qualquer um e as pessoas caíam pelo chão. Quando davam 40 chibatadas nas costas de um judeu, pastor Cicino, os judeus ficavam em pé. Não nos curvamos diante de ninguém. Aí um romano endemoniado inventou um chicote diferente. Um chicote só para judeus, chamado Azorrague. Ele tinha 12 tiras de couro, um pedaço de ouro, ou de osso de carneiro quebrado, e limalha de ferro amarrado nas pontas. Ou seja, quando eles falavam, aquele lá vai tomar 40 chibatadas, na verdade o judeu tomava 40 vezes 12, filinto. Eram mais de 400 chibatadas. E nenhum judeu suportava mais do que 120. Na 10ª chibatada, o corpo deles esmorecia e eles tombavam. Havia uma disputa entre os romanos. E eu aprendi isso em Jerusalém quando estive lá. Eu chorei quando descobri isso. Os soldados romanos se alimentavam de tortura. E eles ficavam apostando qual seria a reação do preso na 11ª chibatada. Pergunte por quê. Até a 10ª chibatada ele estava em pé amarrado. Depois da 10ª chibatada eram 120 cortes, dados no mesmo lugar. O pulmão já estava à vista. A perna esmorecia e ele caía. O carrasco que está batendo não para medir onde está batendo. Ele bate no mesmo lugar, nesse intuito de fazer a pessoa cair. A 11ª chibatada não pegava nas costas. Lembra que ele caiu? Pegava no pescoço, no peito, no rosto, na cabeça. E ele não abre a boca dele para reclamar.
como uma ovelha muda, ele vai subir no matadouro. O apóstolo Paulo diz que, como o Senhor dele, ele tomou uma quarentena de açoites menos uma. Por que isso? Porque eles descobriram que ninguém aguentava mais do que 40 açoites de 12 chibatadas. A pessoa morria. Quando o carrasco estava desferindo os golpes, eram outros soldados que contavam. Quando chegava na 39ª, 2 soldados agarravam o carrasco e tiravam ele correndo, para não desferir o último golpe, e ele morria. Quando termina a carnificina, Jesus está desmaiado. 2,5 litros de sangue a menos. Cicatrizes por todo o corpo. Mais de 460 cicatrizes no corpo. Tudo isso para que pudéssemos estar aqui nessa noite. E ainda tem gente que acha que não existe motivo para dar glória a Deus. Quando vão tirar ele daquele mastro, ele cai no chão, ele está desmaiado. Eles embrulham o corpo dele, pastor Marco Aurélio, num pano e jogam ele numa masmorra. Herodes ouve falar que ele está quase morto, fica feliz. Anás e Caifás ouvem falar que ele está quase morto, eles ficam felizes. Mas tem um que não dorme de noite: Pilatos. Pilatos está sentado na sala grande tentando comer uma sopa. A sopa não desce. A mulher dele, Cláudia, a prócora, se aproxima dele, faz uma massagem no ombro, imagino eu, e pergunta: meu marido, por que você está assim? Ele diz: porque hoje eu vi um jovem galileu apanhar sem abrir a boca. Sábio. Respostas incisivas. Mas ele não abriu a boca nem para falar mal de quem batia nele. E a mulher dele diz: eu não me meto em assuntos de política, mas esta noite eu sofri por causa desse homem. Ele pergunta como. Ela diz: os deuses vieram em sonhos e me disseram que esse tal Jesus é um homem justo. 6 horas da manhã do dia seguinte, final da última vigília da noite, Pilatos está com os olhos esbugalhados. Ele agarra uma bandeja, uma bacia, vai para a entrada do seu palácio, faz os sacerdotes tocarem as buzinas, as trombetas, porque o sacrifício começava cedo. E ele manda trazer 2 presos que estão naquelas celas. Um é um tal de Barrabás, e o outro, Yeshua, também conhecido como Machia. Daí a expressão Yeshua HaMachia, o Messias de Israel. Acordam Jesus a pontapés. Não dão comida para ele de manhã. O corpo está enrolado naqueles panos que estão cobrindo 460 feridas. Quando a multidão está ao redor do palácio de Pilatos, Pilatos diz: hoje é Páscoa. Na Páscoa existe o perdão. E vocês podem perdoar um. Tem 2 aqui. Tem esse aqui que é um homem ruim, que é Barrabás, e tem esse que nunca fez nada de errado. Quem que vocês escolhem? O tilintar das moedas que Judas na noite anterior catou e jogou aos pés dos sacerdotes. Depois foi se matar. Aquelas mesmas moedas foram catadas e de manhãzinha entregue aos homens que estavam ali perto, uma pequena multidão. E esses com a moeda olhavam para ele e disseram: crucifica Jesus, soltem Barrabás. Pilatos não consegue entender até onde vai o mal no ser humano. Ele pega aquela bacia e lava as mãos e diz: que a culpa caia sobre vocês. E os judeus atrevidos, ímpios, batem no peito e dizem: caia sobre nós e sobre nossos filhos o peso desta maldição. E aí quando levanta um Hitler, ninguém entende por quê, pastor Cisino. Quando levanta os palestinos se revoltando contra os judeus, ninguém entende o motivo. Está aí o motivo. Eles disseram: caia sobre nós o peso da morte desse homem.
Pilatos não tem o que fazer. Jesus é arrancado dali pela guarda pretoriana. Eles pegam aquele pano que enrolaram ele a noite anterior, que está colado nas feridas. Alguém já puxou um esparadrapo de uma machucada? Dói. Imagine tirarem de 460 cortes de uma vez. O sangue tinha colado no pano, prefeito. Quando puxam de uma vez, a dor que Jesus sente é inimaginável, Moisés. É inimaginável. O corpo dele está pulsando, ele está dilacerado. O sangue começa a cair de novo. E mesmo assim, ele não abre a boca dele. O que sustentou o silêncio dele foi saber que nós estaríamos aqui hoje salvos, glorificando o nome dele. O que sustentou o silêncio dele, o que deu a ele força para ir até o fim, é que ele via aquilo que não existia ainda. Ele enxergou esse culto aqui. Ele enxergou esse homem, essa mulher do seu lado, que começa a tremer nesse momento, porque finalmente entraram no espírito da mensagem. Exatamente, senhoras e senhores. É por isso que nós gritamos num culto pentecostal. É por isso que aplaudimos, pulamos. É por isso que nós gritamos. É por isso que nós agarramos o diabo pelo chifre, chutamos ele para longe. É por isso que nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Levante a mão direita para o céu, por favor. Chacoalhe ela. Coloque no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Faz isso, por favor. Mas tem gente que nem para me obedecer presta ou raça. Vai, sacode o seu irmão. Diga, Jesus te trouxe aqui para isso hoje. Diga, foi para isso que ele marcou essa festa. Para sacudir a sua fé. Para sacudir a sua história. É hora de recomeçar. Só quem crê nisso dá um grito para acordar a cidade toda. Aleluia. O corpo está sangrando. E os soldados romanos ainda querem brincar com ele. Colocam uma coroa de espinhos na cabeça dele. Espinhos que tinham quase 15 centímetros de comprimento, capazes de furar a madeira de acácia, a mesma madeira usada para a Arca da Aliança. Imagine o couro cabeludo. Não estando satisfeitos de ver aquela coroa na cabeça dele, eles pegam um pedaço de pau e batem na coroa, para que os espinhos fiquem sobre as suas sobrancelhas, possivelmente pegando os seus supercílios. Ele continua em silêncio. Pegam um mastro da cruz, chamado patíbulo, que era a haste onde os braços eram pregados. Descobri estudando que nenhum preso carregava a cruz inteira, porque era muito pesada, chegava a 200 quilos. E como eles eram flagelados a noite anterior, eles não teriam força para arrastar por mais de 1 quilômetro a cruz. Colocavam o patíbulo nas costas e amarravam, e fazem ele partir pela via da crucificação. Só quem já foi em Israel e andou na via da crucificação, na via dolorosa, sabe a dor que eu estou sentindo. A gente pensa que é uma multidão, né, pastor Silvio? E o espaço é tão pequeno. Dá para passar um cavalo na frente, o crucificado atrás, 4 soldados ao redor, e aqui atrás é que vem um pingado.